Olá, gente, boa noite. Olha, eu queria estar fazendo esse vídeo ao vivo, mas eu ainda não tenho coragem, sabe? Eu ainda não tenho experiência, quem sabe, né? Um dia eu consiga fazer aí, de repente tá mais próximo do que eu imagino. Mas ontem eu falei com vocês sobre o novo projeto, né? De cada semana tá lendo uma história falando sobre abuso de relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, seja do tema que for, psicopatas, bandidos, narcisistas. Enfim, eu acho que no final tudo é a mesma coisa, mas eu não sou terapeuta. Como eu disse ontem, eu não tenho formação nenhuma em psicologia, tá? Eu não sou psicóloga, eu sou professora. E hoje eu vim aqui contar pra vocês a primeira história que me fez ter esse desejo de escrever sobre esse assunto, que foi justamente de uma aluna, porque eu dou aula para o ensino médio, de uma aluna que me relatou essa história. Na época que ela me relatou essa história, ela já estava totalmente, recuperada. Ela estava terminando o 3º ano do ensino médio, à noite, no supletivo, e ela já estava bem, já estava recuperada, inclusive já estava na igreja, namorando, um menino até da escola também. Mas essa menina relatou essa história para mim e eu pedi para que ela relatasse do jeito que ela sentia na época que ela vivenciou essa história. E ela me contou e quero assim dividir com vocês o relato. Claro que os nomes aqui são omitidos, eu nem coloquei nome, tá, gente? Eu nem coloquei nome aqui de ninguém. Aliás, coloquei o nome no rapaz, mas é um nome fictício, no que não tem nada a ver com a história em si, é um nome criado, tá? Então, queria que vocês prestassem atenção e analisassem depois essa história comigo. Bom, vamos lá. Saí de casa aos 14 anos. Fui viver com o amor da minha vida, Edgar, dono da quebrada. Ele tinha 30 anos. Tinha muitas mulheres que queriam estar ali no meu lugar. Eu era a primeira dama, protegida, amada pelo cara mais temido, mais F de todos. Em pouco tempo eu já sabia de tudo que acontecia no movimento. Quem era X9, quem era fiel. A todo tempo entravam e saíam mulheres da nossa casa. Mas eu nem me importava. Afinal, ele tinha escolhido a mim e não a elas. Elas só serviam de diversão. De repente, um dia, a polícia invadiu o morro. Assim, do nada. Algum X9 FDP traíra entregou todo o esquema. Ed e todos os soldados pegaram as armas e foi tiro para todo lado. Eu só chorava. Deitada no chão do quarto, rezava. Pai Nosso, o Ave Maria, mas tudo em vão. A polícia chegou com tudo, arrebentou tudo e na troca de tiros não tinha como a gente ganhar. Eu vi quando Ed colocou a arma no chão e clamou por clemência. Mas o desgraçado do polícia não teve dó. Encheu meu amor de tiro. Eu gritei e corri na direção do seu corpo, que caía. O sangue nas minhas mãos eram de um vermelho puro. A polícia me levou. Eu, menor e grávida. Sim, sem rumo, sem chão. Minha família não me aceitou de volta. Vim morar na rua. Aqui tive meu filho, Edgar, em homenagem ao meu herói. Bem, gente, desculpa aí, tá? Eu li assim de uma forma um pouco menos dinâmica do que eu costumo
ler, representar, porque para mim eu estava lendo e lembrando justamente do rostinho dela me contando, é uma menina muito nova ainda, embora já tenha passado por tantas coisas na vida. Tudo isso que ela viveu, né? O fato dela ter saído de casa para morar com um bandido, toda essa concepção que ela tinha de que, né, no final ela fala, meu herói, né? Ela me contou um pouco da história de família dela e a gente pôde compreender que as coisas não chegam onde chegam do nada. Elas não chegam onde chegam de uma hora para outra, ou porque a pessoa é simplesmente do mal, ou deu para isso. Às vezes até acontece, né, gente? Mas no caso dela não, tá? Ela tinha um passado muito triste de violência doméstica, de um pai que batia na mãe, e esse pai era alcoólatra, e esse pai morreu, e a mãe arrumou outro homem, e esse outro homem também batia na mãe, batia nela, e ela relatou, né, que diversas vezes ela teve que fugir para que não fosse estuprada. Então, esse homem, esse Edgar, né, para ela, na mente dela, de uma menina de 14 anos, era realmente um herói, porque ele tinha oferecido a ela o que ninguém ofereceu: casa, comida, roupas maravilhosas, né? Uma situação onde ela nunca esteve. E ela, na ingenuidade e na pureza, talvez na pureza dela, não estou aqui para defender nem nada, é só a minha opinião, caiu nesse golpe, né? Caiu nessa grande armadilha. Ela poderia ter sido morta, né? Pela polícia também. Os pais, né, não aceitaram de volta porque consideraram que ela era uma perdida, para não dizer outra coisa. Então ela precisou morar na rua. Ela teve o bebezinho dela na rua, né? Morou um certo tempo com o bebê na rua, e depois ela conseguiu se erguer através da família, de uma tia que ela tinha, que depois de muito insistir, a tia topou ajudá-la. Mas por que eu tô contando tudo isso para vocês, e por que eu relatei essa história, né, que é uma história comum, né, que a gente vê assim no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro, de uma certa forma até corriqueira, né, mas assim, assusta quando a gente olha e vê no olhinho dessas meninas sonhos. Quando a gente olha e vê no olho dessas meninas, ela queria ser enfermeira, né? E ela falava, professora, você é enfermeira. E quando ela falava isso, o olho dela, os olhinhos dela brilhavam. Então, assim, muitas vezes a gente julga, né? E a gente não sabe o que está acontecendo por trás, a gente não sabe o que está acontecendo com essas pessoas, a gente não sabe o que aconteceu com essas pessoas. Então eu queria deixar aqui esse primeiro relato. Me desculpem mesmo a forma como eu li, eu não li do jeito que eu queria. Da próxima vez eu prometo que eu vou ler de uma forma mais dinâmica, mas é porque realmente é uma coisa muito... Eu conheço a pessoa, né? É diferente de você ler um relato de alguém que você não conhece. Não que a gente não vá ter empatia, claro, só narcisista não tem empatia, mas toca muito no meu coração, e eu tava aqui me segurando para não chorar. Eu quero mandar um beijo para essa pessoa, que eu sei que ela vai assistir esse vídeo. Eu sei que ela sabe de quem eu tô falando, ela sabe que é dela que eu tô falando. Eu desejo tudo de melhor para você, minha linda, que você conquiste tudo que você sempre sonhou. O mundo é todo seu, você vai chegar muito longe, sabe? Você não vai ser só enfermeira, você vai chegar onde você quer chegar.
É só você confiar, ter fé em você. Eu sei que a vida te ensinou muito e a vida foi muito cruel com você, né? Mas muitas coisas acontecem conosco para que a gente aprenda mesmo, né? Mesmo que a gente não entenda. Por que eu tive que aprender dessa forma? Às vezes eu mesma me pego perguntando por que eu tive que aprender isso dessa forma, meu Deus do céu? Por que eu simplesmente não rejeitei, não disse não naquele momento? Por que simplesmente eu não virei as costas para aquela situação? Eu deixei acontecer e olha onde eu vim parar, né? E eu acho que todo mundo tem uma história para contar. E eu contei essa história também para te encorajar a contar a sua história. Vocês estão vendo? Eu não disse o nome de ninguém. Eu omiti os fatos. Muitos fatos aqui, gente, eu omiti. Tinham muito mais coisas para falar, mas eu achei que eram coisas muito pesadas, de verdade muito pesadas. E eu resolvi dar tirar um pouco do peso. A gente vai colocando peso aos poucos para vocês irem se acostumando, tá? Como esse vídeo vai ficar aqui no YouTube e eu vou colocar também no Insta, para vocês irem se acostumando aos pouquinhos. Eu já marquei com um psicólogo, meu amigo, grande amigo Felipe Nazaré, em fevereiro, no dia 2 de fevereiro, que se eu não me engano cai numa quinta-feira, às 8 horas, ele vai estar falando sobre um relato. Eu vou ler e ele vai comentar esse relato à luz da psicologia, sabe? E a nossa intenção aqui é ajudar as pessoas que caem em laços, caem na desgraça. Muitas meninas, homens, homossexuais, independente de gênero, têm a sorte, sabe? Como a minha querida aqui, a ex-aluna, teve, de conseguir ter uma outra oportunidade, ter uma chance, mas outros não têm tanta sorte assim. Muitas morrem, muitas são ceifadas em suas vidas tão novas, as suas vidas são ceifadas. E não é também por idade, né? Porque tem muitas senhoras que, por carência afetiva, por querer um companheiro e por confiar nas pessoas, né? Na boa fé, porque a gente confia na boa fé das pessoas e a gente acaba quebrando a cara. Isso não tem idade, gente. Isso não tem idade. Bem, eu acho que eu já falei muito. Era só para vocês degustarem e terem assim uma noção, uma leve noção do que vai ser do que vai acontecer com os nossos relatos, das histórias que vocês vão ficar sabendo, que vocês vão poder abrir os olhos dos seus filhos, das pessoas que vocês conhecem, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo e até mais.